Momento Esportivo. Oferecimento: Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. Contabilidade Nordeste. Tudo o que você precisa. E Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento. Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções, Neguinhos Lanches e Churrascaria e Contabilidade Nordeste, está no ar o nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Desafio Gaúcho e Mineiro, Atlético venceu o Internacional e o Cruzeiro venceu o Grêmio pela Primeira Liga. Você vai conferir tudo aqui no nosso Momento Esportivo. 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Para homenageá-lo, nós convidamos o professor Dr. Renato Sobral, da Universidade Estadual de Montes Claros, para falar sobre a profissão e sobre a tese de doutorado que ele apresentou, Exercício Físico para Idoso em Realidade Virtual. Ele está no nosso estúdio, vamos bater um papo com ele para falar tudo o que você queria saber sobre atividade para idoso. E mais, encerra nesse final de semana o Campeonato Infantil de Futebol do BNB Clube. Essas e outras notícias você confere agora no nosso Momento Esportivo. Dr. Renato Sobral Monteiro Júnior, professor, faz parte do quadro do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Montes Claros, vinculado ao Departamento de Educação Física e do Desporto, com atuação no grupo de estudos e pesquisa em neurociência, exercício, saúde e esporte. Ele é o nosso convidado para falar da tese de exercício físico para idoso em atividade física virtual. Vamos bater um papo agora. Doutor Renato, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Rubem. É um prazer participar do programa. Doutor Renato, primeiro, parabéns pelo nosso Dia do Profissional de Educação Física, uma profissão que a gente faz com muito prazer, com muito amor. Chegou a ser um determinado tempo a profissão que muitos não valorizavam. Hoje é uma das profissões mais valorizadas, eu tenho orgulho de falar isso, do Brasil e do mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você se sente no Dia do Profissional de Educação Física. É um dia muito importante para todos nós, né? É o dia que regulamentou a nossa profissão, em 1998, e como você disse, já foi uma profissão muito pouco valorizada e hoje nós sabemos, né, que o exercício físico é fundamental para a saúde, para a vida das pessoas, e isso tem mudado a nossa realidade enquanto profissional de educação física. Eu agradeço a educação física por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou hoje, tenho muito orgulho de ser professor de educação física. Tá certo. Professor, eu queria que o senhor falasse, o Renato é professor doutor, ele tem uma tese, você vai ficar sabendo daqui a pouco, que ele defendeu, e continua um trabalho com idosos, envolvendo várias disciplinas, vários cursos da Universidade Estadual. Queria que você falasse um pouco da sua carreira, como que é. Você é carioca, né? Não é de Montes Claros. Como é que foi para chegar aqui a Montes Claros? As pessoas vão sentir uma diferença no meu sotaque, né? Eu sou do Rio de Janeiro, estou em Montes Claros há 1 ano e meio, né? Devido ao último concurso da Universidade Estadual de Montes Claros. E na universidade eu ministro as disciplinas de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício. E há cerca de 1 ano eu desenvolvi o grupo de estudos e pesquisas em neurociência, exercício, saúde e esporte. E nesse grupo nós temos o foco principal de pesquisas sobre o efeito do exercício físico no cérebro, mais especificamente no cérebro de idosos, né? Então envolvendo aí tanto a saúde mental quanto a saúde física. E eu já comecei desde 2011, quando eu estava fazendo o mestrado, verificando o efeito de diferentes tipos de exercício físico. Um deles, o exercício com realidade virtual. Foi onde eu comecei a me apaixonar pela área e dei continuidade no doutorado, na área de neurociências, partindo aí para a investigação da saúde mental em função desse tipo de atividade. E agora na Unimontes a gente tem feito pesquisas que dão continuidade ao que eu comecei a desenvolver há alguns anos atrás. Professor, eu andei pesquisando e a gente tem notado que o número de idosos, primeiro que a longevidade tem aumentado no país, né? A quantidade de idosos que têm praticado o esporte no Brasil tem aumentado muito, inclusive de 2002 para cá,
aumentou 11%. Queria que você falasse a respeito disso e por que tem acontecido isso. O envelhecimento é um fenômeno mundial. Antigamente ele era um privilégio apenas dos países desenvolvidos. A expectativa de vida era muito grande nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento não tão grande. Agora isso tem mudado bastante. Hoje nós temos uma estimativa de que a população de idosos vai começar a superar a população de crianças abaixo de 5 anos de idade. Estou mostrando realmente que a expectativa de vida tem aumentado, e isso não só nos países desenvolvidos, mas também em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E os idosos têm se interessado muito pela prática do exercício físico, devido principalmente às pesquisas que têm sido desenvolvidas e que a mídia tem divulgado, mostrando que o exercício físico ele pode ser considerado até mesmo um remédio, tanto como um fator preventivo para diversas doenças, como até no tratamento de diversas doenças. E quando a gente envelhece, o nosso organismo ele fica mais suscetível às doenças, então nada melhor do que o exercício físico para prevenir e tratar alguns desses problemas. Nós temos notado hoje um número muito grande de praticantes de corrida de rua e caminhadas. Inclusive até a gente tem notado que parece que estão usando muito as corridas de ruas até para promoção pessoal e de algumas entidades. Como é que você analisa isso? Esse é um fator positivo do ponto de vista de prática de atividade física, de um nível de atividade física aumentado. De fato, a gente pode dizer que está na moda, né, fazer os esportes de rua, principalmente as corridas, a caminhada. A gente, claro, né, que tem que entender que nem toda atividade é adequada para qualquer indivíduo, precisa ter um processo de avaliação, né, de pré-participação de fato na atividade, uma avaliação médica, para ver qual é a atividade mais adequada. Mas melhor do que não fazer nada, com certeza, fazer uma caminhada e começar os exercícios sempre acompanhado por um profissional de educação física. Um check-up antes, né? Com certeza. Tá certo. Estamos batendo papo com o Dr. Renato Sobral, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, no dia do profissional de educação física. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco ele vai contar o resultado da pesquisa, da tese de doutorado que ele realizou. Já já a gente volta.